Olá e bem-vindo novamente a nossos vídeos tutoriais. Falamos de muitas novidades de Power Builder 2019 R3 em vídeos anteriores, onde vimos que a visão da Apeon para manter claramente as IDEs de desenvolvimento. Primeiro, Power Builder para desenvolvimento nativo desktop e Snap Develop como segundo IDE para desenvolvimento de Web API. 100% .NET Core nativas e 100% Cloud Deploy. Neste vídeo enfocarei as 6 características atualizadas deste segundo item de Snap Develop, atualizadas que já estão na versão 2019 R3. Estas 6 características, os 6 grupos de funcionalidades atualizadas são suporte a .NET Core 3.1, novo suporte à base de dados, debug otimizado, suporte otimizado a Docker, Data Window Convert melhorado e finalmente Scaffolding atualizado. Começaremos com suporte a .NET Core 3.1. Agora podemos especificar como Target Framework e dizer como Target de compilação até a versão 3.1 do .NET Core. Essa versão vem selecionada por default para criar um novo projeto Web API. E podemos também modificar posteriormente nas propriedades deste mesmo projeto. Alguns poderão perguntar por que não se incluir suporte a .NET Core 5.0, que foi liberado recentemente em novembro de 2020. Na minha opinião, esta versão 3.1, que foi liberada em dezembro de 2019, ou seja, um pouco mais de um ano, conta com um suporte tipo Microsoft LTS, que é um suporte a longo prazo, 3 anos. Este será um suporte de até dezembro de 2022. E a versão de 5.0 somente será uma versão de transição entre a versão 3.1 e a que entrará no fim deste ano, que será a versão 6, que também será uma versão LTS. A vantagem de trabalhar com .NET já sabemos que nos dá a possibilidade de que nosso Web API pode executar multiplataforma. Podemos ter uma versão 2.1 com maior velocidade, podemos trabalhar de maneira síncrona e assíncrona, que nos dão muitas vantagens em trabalhar com esta nova versão. A respeito do tema da conectividade de base de dados, do novo suporte à base de dados, vemos que foi ampliado radicalmente a lista de bases de dados suportadas. Inclui-se nas bases de dados empresariais de SAP, HANA, logo teremos suporte a base de dados distribuídos, Cloud e no caso de base de dados SQL Postgre, SQL Server e Oracle. E diferentes tecnologias, por exemplo, a Amazon tem 2 tipos de tecnologia para administrar base de dados. A mais recente é a Amazon Aurora. Nos permite mais elasticidade, muito mais pastas de administração dinâmica. Por outro lado, a Amazon Standard é a Amazon RDS. Por parte da Microsoft, toda a sua plataforma para as bases de dados SQL Server, MySQL e Postgre. O terceiro ponto que tem que ver com a conectividade é que nos permite o DB Server Explorer, se bem que não tem a ver diretamente com um novo set de base de dados, e sim tem a ver com uma ajuda ao programador, em que na hora de registrar uma conexão de base de dados, DB Server Explorer poderá converter toda ou algumas tabelas e selecionar para o modelo C#. É similar a Data Window Convert. A ferramenta mapeará automaticamente os nomes, por exemplo, as tabelas, os campos, os tipos de dados, de acordo com o padrão C#. Debug otimizado. Como sabemos, toda ferramenta de programação, a parte debug é uma característica muito importante. As melhoras que esta versão inclui a manipulação de exceções. Agora o programador poderá agregar ou eliminar exceções da lista de exceções, poderá configurar condições sobre essa mesma exceção das condições incluídas atualmente,
incluem os nomes dos módulos para incluir ou excluir a exceção, se adiciona diferentes ícones para indicar diferentes tipos de pontos de interrupção, condições e também considerando que as condições controlam e quando e onde o breakpoint vai executar. Também podemos definir ações e redefinir até que quando as ações se cumprem as condições específicas em um ponto de interrupção. Por exemplo, a ação pode ser escrever uma mensagem na tela, continuando com a exceção do código. Também para os métodos que tinham sido definidos como métodos assíncronos, ele vai se adaptar para poder executar também em módulo síncrono. Nós teremos um detalhe completo para analisar objetos e variáveis que estão em memória. Teremos também uma forma de identificar exceções não controladas. Aparecerá uma tela para incluir uma linha onde ocorre uma exceção não controlada. Desta maneira, o programador poderá colocar um bloco try-catch para poder completar e manipular melhor essa situação em tempo de execução de Web API. Suporte a Docker otimizado. Temos uma ferramenta atualizada chamada de Docker Explorer, pelo qual podemos realizar as seguintes operações. Por exemplo, conectar a um Docker e ver a lista de imagens do container do Docker, extrair imagens de um registro de Docker ou eliminar uma imagem a um registro, manipular um label de imagem, selecionar uma imagem de Docker e configurar para executar como container. Podemos fazer tarefas básicas, iniciar, reiniciar ou eliminar um container Docker, ou executar um comando em um container. Também nos fornece suporte para projetos ASP.NET Core, compatibilidade para orquestração de containers para projetos ASP.NET Core. E também fornece um processo de publicação, otimização a Docker, muito similar ao qual se utiliza em outras ferramentas como Visual Studio. Data Window Converter otimizado. Nos fornece uma nova configuração de atributos para a geração dos modelos, agrega novos atributos configuráveis .NET Core para os modelos tais como DW-Sort, DW-Filter, DW-Shine, etc. Também mapeamento de dados. Para Store Procedure e Data Windows é muito interessante para converter uma Data Window que tem um procedimento armazenado. Agora podemos especificar manualmente que tipo de dados assemelha para cada coluna de Data Window. Podemos gerar também um arquivo context específico na tela do Model Export. Na tela Data Window Child, a Window List terá links de redirecionamento. Esta tela agora vai proporcionar links de direção para Data Windows secundárias. E finalmente o menu para tela de aplicar a técnica de scaffold redesenhada. Recordemos que scaffolding é uma ferramenta para criar as classes e o código cru na camada de serviços ou no controller a partir de um model de dados. Agora está muito mais simplificado as opções para indicar, por exemplo, que tipo de cliente consumirá os serviços, por exemplo, tipo Power Builder, por exemplo, tipo não Power Builder ou qualquer cliente. Também, por padrão, carrega uma lista de objetos Data Context do projeto e no outro podemos selecionar Data Context específico com a qual teremos que construir o código. Em resumo, é uma ferramenta muito interessante. Nos pode economizar várias horas de programação. E por último, seguindo com o scaffold, que nos vai permitir agora selecionar os métodos crus, vão ser assíncronos ou síncronos, por padrão serão assíncronos. Muito bom. Com esta informação, terminamos este vídeo tutorial. Temos repassado rapidamente 6 características
que estão melhorando em Snap Develop 2019 R3 e vamos compartilhando em detalhes algumas dessas funcionalidades, e as que têm que ver com o líder Power Builder 2019 R3. Vamos ficar atento a essa informação e de nossa parte estamos sempre à sua disposição para qualquer informação que precisarem. Muito obrigado e até o próximo vídeo.